Ok, a reunião está sendo gravada, gente. Bom, peguem a apostila. Vocês vão abrir a apostila na página 46. Como eu já tinha falado também na semana passada, essa vai ser a última videoconferência que a gente vai ter sobre o primeiro bimestre. Terça-feira da próxima semana, a gente vai ter uma videoconferência sobre o segundo bimestre já. A apostila do segundo bimestre está na escola. Vocês peçam para os pais de vocês pegarem a apostila na escola, tá? E essa semana também eu vou colocar no YouTube as aulas que eu já fiz sobre o segundo bimestre, ok? Aí eu vou avisar vocês, vou mandar uma mensagem para vocês e aí vocês já podem assistir essas aulas também. E aí terça-feira da próxima semana a gente discute sobre as novas os novos conteúdos que a gente vai estudar no segundo bimestre. Então, eu vou compartilhar a tela do meu computador com vocês para a gente trabalhar no LDI. Tá, deixa eu ver aqui. Aqui. Ó, então, vamos preencher essas atividades da sessão O que aprendi, tá? Página 46. Primeira questão aqui, ó. Observe a ilustração do naturalista alemão Ernst Haeckel e responda. Então, ele tem essa ilustração, essa pintura aqui, né, um desenho. O nome dele é Formas de Arte na Natureza, e aqui é de 1904. Aí o que a gente vê aqui nessa pintura é um monte de anfíbios. Anfíbios são sapos. Então, tem um monte de sapos diferentes. Tem até uns aqui que, por exemplo, esse aqui, ó, nem sei se isso aqui existe mesmo, tá? Ou se existe só lá na... né? Então, são diferentes espécies de anfíbios. Esse aqui, nossa, olha só que estranho esse aqui também. Enfim, a gente está vendo anfíbios, que são sapos, está Ô, vendo... cara, ô, professor, Oi, esse daí que tá aí com o mouse, aquele lá antes ali que tu falou que era estranho, não esse foi o aqui. primeiro, o segundo ali. Esse. Então, isso aí que tem nas costas deles são os filhos, são os girinos. Pode ser, é verdade. Olhando de perto, Eu tinha pensado que era osso, esse cara pensava que era Não, osso. mas tem razão. São os girinos, são os filhotinhos. Mas então, ó, tem uma diversidade grande, tem uma biodiversidade. E aí a gente está vendo aqui, tem uma árvore, né, um tronco e tal, tem umas gramíneas, umas gramas, enfim, vamos ver. Qual o ecossistema e o habitat dos anfíbios representados na imagem? O ecossistema, se vocês lembrarem, deixa eu ver que página que tá para eu mostrar para vocês. Tá. Página 22. Página 22 da apostila. Está falando aqui sobre o ecossistema, né? O termo ecossistema é utilizado para designar o ambiente que apresenta fatores bióticos e fatores abióticos interagindo, inclusive o fluxo de nutrientes e de energia existente. Aí, para a gente lembrar também qual é as camadas, digamos assim. Peraí que alguém pediu para entrar na reunião. Aí. Então, quais são as camadas? A gente começa assim, ó, por um organismo, é um único ser vivo. Uma população são mais de um organismo de uma mesma espécie. Por exemplo, aqui o tamanduá, né? Então, eu tenho um tamanduá, é um organismo. Se eu tenho dois tamanduás, é uma população já de tamanduá. Aí, se eu tenho, só um pouquinho, Bruno, se eu tenho mais de um tamanduá, e se eu tenho outros animais, né, que tem um pássaro, que tem sei lá, uma zebra, parece, uma coisa assim,
Então, eu tenho uma comunidade, que daí é formado por diferentes seres vivos, tá? Aí, um ecossistema, olha só, compreende fatores bióticos, que são os seres vivos, que podem ser, tipo, animais e plantas, né? E os fatores abióticos, que os fatores abióticos são o quê? Rochas, água, ar, sol, raio, aqui também está representando um fator abiótico, então isso é um ecossistema. Peraí que alguém pediu para entrar. Bom, então, vamos voltar ali na página 46. Ó, qual o ecossistema e o habitat dos anfíbios representados na imagem? O ecossistema, como a gente viu, é tudo, né? Fatores abióticos e fatores bióticos. Então, isso aqui parece uma floresta, né? Porque a gente tem aqui umas árvores, tem umas gramas e tal. É uma imagem fechada, não dá para a gente identificar muito bem ela. Mas então, o ecossistema aqui é a floresta como um todo, né? Qual é o ecossistema? O ecossistema é uma floresta, é a floresta, toda a floresta, compreende toda a floresta, porque esses animais vivem na floresta. E o habitat desses animais? É a vegetação, porque o habitat é o local onde eles vivem, né? Então, não, e ó, na verdade eles não são sapos. Se a gente olhar as patas deles aqui, ó, tá? Ó, esses tipos de patas aqui, eles são rãs. Ó. E rãs, eles vivem na vegetação, nas plantas, né? Eles ficam escalando as plantas, eles ficam subindo nas plantas. Se a gente, Professor, eu então a não sei a gente, diferença entre rã e sapo. eu já vou mostrar, já vou mostrar. Então, se a gente observar bem, por isso que é importante observar uma pintura, a gente olhar os mínimos detalhes. Ó, aqui eu tô vendo uma outra rã aqui que eu não tinha visto, ó. Ó, se a gente observar bem, então a gente tem que olhar bem nas estruturas das patas desses anfíbios aqui. Esse aqui ele é adaptado ao nado, para nadar, tá? Ó, aqui tem um pegando um inseto, ó, ele está comendo um inseto, está se alimentando do inseto. Então, ó, qual é a resposta? Qual é o ecossistema? O ecossistema é toda a floresta. E qual é o habitat? Esses animais vivem na vegetação. O habitat é a vegetação. O, deixa eu responder. Eu vou responder a letra B, a letra C e a letra D. E aí depois eu vou mostrar qual que é a diferença entre sapos e rãs, pererecas. Então, ó, O professor, qual parte, né? o quê? Ah, que tu tá falando agora. Página 46. Tá vendo aqui a tela do meu computador ou não? A apostila na imagem? Estou. Ah, não Tá, tá pra ver o... Que página? Não dá pra ver a página. tá. É letra B de bola da página 46, da número 1 ainda. Na ilustração, foi representada uma população ou uma comunidade de sapos? Justifique a sua resposta. Se a gente voltar lá na página 22, que tem aqui ó, as diferenças entre população e comunidade, né? Ele está perguntando se está sendo representada uma população ou uma comunidade. Ó, se a gente falar de organismo é um só. Né? Então, aqui nesse exemplo aqui, tem um tamanduá, ele é um organismo. Aí nessa imagem onde tem uma população de tamanduá, é mais de um organismo. Tá? Então, se eu tenho dois tamanduás, já tenho uma população de tamanduás. A comunidade, olha só. Aí eu tenho tamanduás, eu tenho aqui uns cavalinhos, parece, eu tenho pássaro, aqui eu acho que é um cavalo, mas enfim, eu tenho outros animais, outras espécies. Professor, e ali em ecossistema, ali também chama águia. O Bruno, presta atenção, já expliquei isso aqui Uhum. antes. O ecossistema envolve fatores bióticos, que são seres vivos, e os fatores abióticos, Ah, tá. tá?
E está escrito aqui em cima também, ó, eu li isso aqui com vocês agora em pouco, ó. O Hum. termo ecossistema é utilizado para designar o ambiente que apresenta fatores bióticos e fatores abióticos interagindo, ok? Então, o ecossistema são os seres vivos, que são os fatores bióticos, sejam plantas ou animais, e os fatores abióticos, que pode ser chuva, que é água, né? Raios, sol, o ar, o solo, a pedra, no caso, né? Rochas. Mas então, a letra B ele está perguntando se naquela ilustração foi representada uma população ou uma comunidade. O que vocês têm que ter em mente? População. População é quando a gente tem mais de um ser vivo da mesma espécie, da mesma espécie. Uma comunidade é quando a gente tem mais de um ser vivo de diferentes espécies. Então vamos voltar lá na imagem, página 46. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo rãs. Só que olha só, essa rã ela é diferente dessa, diferente dessa, diferente dessa, diferente dessa. O principal, ó, por exemplo, essa aqui, ó, que é bem diferente aqui, as patas delas aqui, ó, é bem diferente. É bem diferente do que todas as outras aqui, tá? Aí essa aqui, ela tem uma estrutura aqui atrás, essa ela carrega os seus filhotes, a cor dessa aqui é diferente. Então, isso aqui não pode ser uma população. Se fosse uma população, seria todas as rãs aqui seriam iguais, mas elas não são iguais. Então, isso aqui é uma comunidade de rãs. Né? Aqui está falando de sapos, mas não é sapo, isso aqui são rãs. Tá? Então, isso aqui é uma comunidade de rãs, porque possui mais de uma espécie de rã diferente aqui. Se fosse só uma espécie, né? Se fosse só essa aqui, ó, por exemplo, que tem essas membranas aqui nos dedos, aí a gente falaria que essa ilustração, essa imagem estaria representando uma população. Mas como tem diferentes espécies de rãs, então isso aqui é uma comunidade. Então a resposta certa é uma comunidade. Justifica a sua resposta por quê? Porque existe mais de uma espécie diferente de rãs na imagem. Aí, outra aqui, ó. Quais os fatores bióticos representados na imagem? Os fatores bióticos, né, que são seres vivos. Quais são? São os animais, que são as rãs, são os vegetais, que são as plantas, as árvores, aqui dá para ver que tem árvore, aqui dá para ver que tem gramas, aqui, né, gramíneas. Além das rãs, que são animais, qual outro animal? Eu vi aqui também, ó, que essa aqui, ó, essa rã aqui, ela está caçando aqui um inseto, ó. O inseto, ele também é um fator biótico, é um ser vivo também, tá? Ô, professor, e o que é aquilo lá ali embaixo? Só descer o mouse reto. Aqui O que é isso? é uma outra Parece um rã. rosto. Não, parece um rosto. Sim, mas é o rosto da rã. Sério? Uhum. Nossa. Então, ó, quais são os fatores bióticos representados na imagem? São as rãs, os insetos, as árvores e as gramas, ou gramíneas, né? Aí os fatores abióticos, mas também não está perguntando aqui, seria a luminosidade, o ar. Letra D, D de dado. Qual é o tipo de relação existente entre os sapos da imagem? Mas são rãs, tá? Qual é o tipo de relação existente entre as rãs da imagem? Aí, competição interespecífica, canibalismo, competição intraespecífica. Bom, canibalismo não é. Canibalismo. Isso aqui vocês também aprenderam no sexto ano, né? Canibalismo é quando. Eu vou
Aqui, ó, página 44. Página 44 fala sobre o canibalismo. Ó, canibalismo, página 44. Nessa relação ecológica, os indivíduos se alimentam de outro ser da mesma espécie, tá? Um exemplo aqui, ó, são as aranhas, viúvas negras, onde a aranha fêmea se alimenta da aranha macho, ela mata. Um outro exemplo de canibalismo é o louva-a-Deus. O louva-a-Deus se alimenta de outro louva-a-Deus também. Bom, aqui nessa imagem, a gente não vê nenhum sapo se alimentando de outro sapo. A gente está vendo um sapo se alimentando de um ser de outra espécie, que é um inseto, né? Então, eles o sapo não faz canibalismo. Sapo, rã, perereca, nenhum faz canibalismo. Olha, só ia ser uma piata ali, mas não foi você, não. Tá, nenhum anfíbio, tá? Que esses animais são chamados de anfíbios. Nenhum anfíbio realiza o canibalismo. Aí, para a gente entender o que é o intraespecífico e o intraespecífico, está na página 41 essa explicação. Vamos lá. Página 41, relações ecológicas. Aqui fala sobre o que é relação intraespecífica e o que é relação interespecífica. Olha só. Os seres vivos compartilham espaços nos diversos ecossistemas, bem como estabelecem relações entre si e também com as condições ambientais. Por exemplo, durante a vida, as abelhas cuidam das larvas, fazem reparos ou ampliam a colmeia. Em todas essas atividades, as abelhas interagem entre si. Esse tipo de relação é chamado de intraespecífica, ou seja, ocorre entre indivíduos de uma mesma espécie. No entanto, quando as abelhas saem para coletar alimentos, buscando o pólen e o néctar das flores, auxiliam na polinização dessas flores e na formação de frutos e sementes. Neste caso, quando envolve seres de espécies diferentes, dizemos que ocorre uma relação interespecífica. Por exemplo, nós agora estamos tendo essa videoconferência. Então, para a ecologia, em termos de ecologia, essa é uma relação que nós estamos tendo intraespecífica, porque ocorre entre seres da mesma espécie. Eu sou Homo sapiens, essa é a nossa espécie, e vocês também são Homo sapiens. Bom, essa é uma relação para a ecologia, em termos de ecologia intraespecífica, que ocorre entre seres da mesma espécie. Mas, aqui em casa, por exemplo, eu tenho 2 cachorros. Cachorro, qual é a espécie dos cachorros? Canis domésticos, alguma coisa assim, o nome da espécie do cachorro. Então, a relação que eu tenho com os meus cachorros é uma relação interespecífica, porque é uma relação entre eu sou de uma espécie e os meus cachorros são de outra espécie. Então, não é entre as mesmas espécies. É uma relação interespécies. E a relação que nós estamos tendo hoje, agora, nessa videoconferência, é uma relação intraespecífica, que é da mesma espécie. Então, voltando lá na página 46, responder a letra D. A gente viu que canibalismo não é. Então, o que está ocorrendo aqui, ó? Competição interespecífica ou uma competição intraespecífica? Está ocorrendo as duas, porque olha só, está ocorrendo uma relação intraespecífica que são organismos da mesma espécie, que pode ter um organismo da mesma espécie aqui, tá? Mas também está ocorrendo uma competição interespecífica. Inter envolve seres de diferentes espécies, né? Então, por exemplo, aqui, essa rã com inseto é uma competição interespecífica. Mas essa rã com essa rã aqui, ó, que pode ser que essa rã também estivesse disputando esse alimento, tá? Então, está ocorrendo também, ó,
entre espécies diferentes. Beleza? Bom, deixa eu mostrar para vocês a diferença. A diferença entre anfíbios. Entre anfíbios, não quero répteis. Aqui, ó. Diferenças entre sapo, perereca e rã. Eu queria imagens. Minha internet está muito ruim hoje. Tá tu tá no computador no celular, tu pesquisa, depois ele aparece no vídeo, foto, imagem, localização. Ô, professor, Oi. ali tinha uma mensagem ali que eu ia falar pra tu, que a Coreia tinha falado assim, ó, o Gabriel Santos falou assim, tem peito do sapo, professor. Eu já vi um sapo comer um rato. Só que daí, Tá, eu tô vendo aqui, tô vendo. aí depois ali a Lali mandou assim, mas isso não sabe se dá uma ruim. Sim. Mas então, se um sapo comer um rato, não é canibalismo. É uma competição interespecífica. É uma competição entre espécies diferentes. Se ele come um rato, não vai comer outro sapo? Como é que é? Não entendi. Se ele come um rato, não vai conseguir comer outro sapo? Um sapo menor? Não, mas é porque não é. Sim, ele pode, claro, mas é porque existem preferências, entendeu? É da mesma forma que a gente tem preferências alimentares. Bom, a minha internet está muito ruim. Não está carregando as imagens. Aqui, ó. Bom, ó, os sapos são geralmente da família Bufonidae e apresentam pele seca e áspera, sendo capazes de dar pequenos saltos. Aqui, ó. As rãs apresentam pele lisa e úmida. As pererecas possuem ventosas que permitem a fixação nas árvores. Então, são essas estruturas aqui. Bom, depois vocês podem colocar isso aqui no Google e aí vocês podem se informar melhor. Mas aqui, ó. Então, é bem fácil encontrar essas imagens, olha só. O sapo, ele tem essa estrutura, ele tem uma pele mais seca e rugosa. Aí, a diferença entre perereca e rã é um pouco mais difícil de entender, a gente tem que ler, tá? Mas olha só, as pererecas e as rãs, elas têm elas conseguem saltar, elas têm muito mais força para saltar, o pulo delas é maior. Aí também elas têm uma língua Mas a perereca, maior. ela tem as patas melhores pra ver que sai em árvores, assim. Exato, e elas têm as ventosas, aquelas estruturas que grudam, né? Elas têm uma espécie de cola ali também nas pontinhas dos não era pra ela dedos. cair, já que é fentosa. Como é que é? Não era pra ela cair, já que era fentosa. Não, acho que não. Você Ô, não entendeu, né, professor? professor? Oi. Se eu vejo uma dessa na minha frente, eu infarto. Não, se você vê uma dessas aqui, ó, porque essas que tem umas cores bem fortes, assim, bem Então elas são destacadas, venenosas. essas aqui Ah, são mas- venenosas. Tem sapo que até pode matar, eles são mais Sim, fortes ó, que outros. esses aqui, ó, muito Uhum. provavelmente esses aqui são venenosos, ó. Então, Esses que têm as Professor. cores bem Eu fortes. já vi um monte de sapo, não. Ô, professor, Oi. nessa rãzinha azul aí, tem casos de ela passou em cima de uma folha, a pessoa encostou na folha, onde ela passou Aham. e morreu. sim. É? Ó, professor, volta lá pra cima. Olha o que tá escrito lá em Peraí, ó. cima. Ó, Não, olha lá que tá em... peraí, os sapos são maiores, volumosos, ou seja, tem um grande volume, tem patas macias, tem patas mais curtas, por isso não pulam muito longe, preferem viver na terra. São mais feios, com a pele mais rugosa e seca. Também Coitados. possuem glândulas atrás dos olhos.
Rãs são seres que gostam de... Tá escrito errado isso aqui? Isso, essa coisa que tá Está escrito bem errado. perto de uma lagoa. São seres que gostam de estar perto de uma lagoa. Sua pele é mais úmida que a dos sapos e é mais limpa e brilhante também. Já suas pernas são Uau. enormes, o que as deixam com a capacidade de pular mais longe e mais alto. E os dedos delas costumam ser mais afiados, além das patas traseiras terem membranas. Membranas membranas entre os dedos para elas poderem nadar. Pererecas, ó. As pontas de seus dedos possuem ventosas que as ajudam a escalar e viver em galhos de árvores. Seus olhos são bem destacados para fora da cabeça e possuem pernas finas e longas, além de terem a pele lisa e úmida, assim como as rãs. Só Ô, bugalhado. professor, eu pensava Oi. que perereca era sapo. Ô, professor, e vai ali em Então cima. isso aqui é uma Aí, ó. rã. Tá, tinha aparecido ali. Acho que tá ali Tá pra pro ponto cima. de flechas daí. Ô, professor, vai ali pra frente, vai ali pra cima, quer dizer. Ó, tá, vou voltar aqui pra gente... Não, Não. A gente tem que terminar de preencher isso aqui. não, professor, eu queria ver ali que ali tava escrito assim, Então alimente tá, ó, peraí. seu cérebro, só que não, acho que não gosta de sapo, então. Só chinês gosta de se alimentar de sapo. Tá, Bruno, peraí, ó. Vamos lá. Número 2. Então, o tipo de relação existente aqui, vocês podem marcar competição interespecífica e intraespecífica também. As duas. Só o canibalismo que não. Número 2. Quando nascem... Ô, Bruno, por favor, tira o som aí. Ah, tá. Obrigado. Quando nascem, as tartarugas marinhas precisam andar da areia até o mar. Nessa situação, algumas espécies de caranguejos e pássaros podem se alimentar delas. Os animais que se alimentam das tartarugas podem ser classificados como herbívoros? Não, herbívoro é quem se alimenta de plantas. Carnívoros? Sim, animais que se alimentam de outros animais são chamados de carnívoros. Produtores? Não, produtores são as plantas. Incentívoros? Não, incentívoros são os animais que se alimentam de insetos. Então, essa rã aqui, por exemplo, se alimentando de um inseto, ela é um ser insentívoro, que se alimenta de inseto. Mas aqui está falando, ó, que espécies de caranguejos e pássaros se alimentam de tartarugas, então são carnívoros, tá? 2 é a letra B, de bola. 3. Se todos os organismos fotossintetizantes, até fala quais são esses organismos fotossintetizantes, ó, plantas e algas, aqueles que realizam fotossíntese, também conhecido como produtores. Então, se todos os organismos fotossintetizantes de nosso planeta deixassem de existir, quais seriam as consequências para os seres humanos e para os outros seres vivos? Muitas, tremendas. Levaria à extinção de todos os outros seres vivos. Por quê? Primeiro, porque as plantas, que são os produtores, elas estão ali no início da cadeia alimentar, tá? Elas são fontes de alimentos também, né? Segundo, se elas deixassem de existir, elas não iriam mais produzir oxigênio. Os níveis de oxigênio no planeta Terra iriam diminuir. E nós, animais, precisamos de oxigênio para sobreviver. Então, a gente também iria morrer, tá? Então, a gente ia morrer, a gente ia ser exterminado por duas formas principais. Falta de alimento e falta de oxigênio, tá? Ô, professor, mas já tem um bicho que é sobreviver. Você sabe qual que é? Alguns micro-organismos ali. Não, sabe? Tô estudando. Ô, professor. Adivinha qual que é o animal, o bicho que não ia morrer? Fala, Bruno. Vai, Bruno, senão a gente não vai ter A tempo barata. Barata, sim, alguns micro-organismos. O Mas professor, então, pode repetir de novo, então, por ó, favor? o que iria acontecer se a gente, se todos os organismos fotossintetizantes deixassem de existir? Todos os outros seres vivos do planeta Terra,
animais, principalmente, né? Aí, igual o Bruno falou, barata não ia morrer, e alguns micro-organismos também não iriam desaparecer, mas todos os outros seres vivos, os animais, iriam ser exterminados porque ia faltar alimento, ia faltar oxigênio, porque as plantas, os produtores, ao realizar a fotossíntese, elas eliminam oxigênio na atmosfera. E sem oxigênio a gente não sobrevive. Sem alimento a gente também não sobrevive. Então, se vocês olharem aqui a questão 4, ó, que está mostrando uma cadeia alimentar, ela até pede para a gente fazer essa cadeia alimentar. Quer ver? Vamos fazer ela, daí eu já continuo a explicação disso aqui. Classifique os seres vivos da cadeia alimentar a seguir de acordo com o nível trófico e desenhe setas com os tamanhos adequados para indicar as transferências de energia entre os níveis tróficos. Então, ó, plantas são os produtores. O grilo aqui, o grilo se alimenta de planta, né? O grilo é um herbívoro, mas o grilo também, se ele se alimenta da planta, ele é chamado de consumidor, no caso, consumidor primário. Um passarinho que se alimenta do grilo, ele é chamado de consumidor terciário. Uma cobra que se alimenta de um passarinho é chamado de consumidor... desculpa, eu falei que o passarinho era consumidor terciário? Se eu falei não, passarinho é consumidor secundário, ó, porque o grilo é o consumidor primário, passarinho é o consumidor secundário. E a cobra que se alimenta do passarinho é o consumidor terciário, tá? Então, Acertou. Então, produtor, consumidor primário, consumidor secundário e consumidor terciário, na ordem. Aí agora ele pede aqui, ó, para desenhar setas com os tamanhos adequados para indicar as transferências de energia entre os níveis tróficos. Deixa eu mostrar uma das aulas que eu coloquei para vocês, que está no YouTube. Essa aula aqui de cadeias e teias alimentares. Lembro que eu mostrei essa questão aqui, ó, do tamanho da... Ó. Essa barra aqui, ó, de energia, tá vendo? Ela vai diminuindo conforme vai passando os níveis tróficos. Então, os produtores, que são as plantas, elas consomem muita energia que vem do sol. Parte dessa energia é perdida, ó, energia dissipada. Dissipar é perder, tá? Energia perdida nos diferentes níveis tróficos. Parte dessa energia é perdida para o meio ambiente. O consumidor primário, que é um herbívoro, ao se alimentar do produtor, ao se alimentar de uma planta, vai consumir menos energia. Tá vendo aqui, ó, a barra aqui ela já está menor. Esse consumidor aqui ele também vai perder energia para o meio ambiente. O consumidor secundário, que vai se alimentar do consumidor primário, vai obter menos energia ainda. Então, conforme vão passando os níveis tróficos, menor vai sendo a quantidade de energia, tá? Então, aqui na questão que pede para desenhar setas com os tamanhos adequados para indicar as transferências de energia entre os níveis tróficos, aqui vocês podem fazer uma seta, por exemplo, bem grande, né, que está sendo transmitida bastante energia, ou faz de diferentes cores. Peraí, gente. Ou faz ela de diferentes cores, né? Faz aqui, faz aqui um vermelho bem forte. Aí a quantidade de energia que é transferida aqui do grilo para o passarinho, aí faz uma seta menor e faz uma cor laranja, por exemplo, e a quantidade de energia que vai ser transferida do pássaro para a cobra faz uma seta menor ainda com uma cor amarela, por exemplo. Então, ó, vermelho, laranja e amarelo. E aqui assim, uma seta bem grande, uma seta média e uma seta pequena. Deixa eu ver, peraí. Pode ser, mas usem cores também.
Seria legal fazer, tipo, ó, aqui na primeira, da planta para o grilo, coloca uma cor vermelha. Aí a seta intermediária, coloca uma cor laranjada. Tô sem meus lápis aqui. E a seta menor, uma cor amarela. Só um pouquinho, gente, já volto. Tam, tararam, tam, tam, tararam, tam, tam, tam. Pronto, voltei. Peraí, gente. Oh, Davi, Bruno. A gente tava fazendo a professora, a gente tava cantando, professor. Tá, então, olha só. Bruno, desliga o som aí um pouquinho. Então, olha só. Agora, voltando aqui na explicação da número 3, agora imaginem se todas as plantas do mundo desaparecerem. O que vai acontecer? Os grilos não vão ter mais comida para se alimentar, então os grilos vão desaparecer também. Se todos os grilos desaparecerem e os passarinhos que só comerem grilos vão desaparecer também. Não tem mais alimento daí, então eles vão morrer, vão ser exterminados. E, consequentemente, as cobras também. Então, se você tira um dos fatores da cadeia alimentar, todos os outros são afetados, tá? E além disso, né, se a gente não tiver alimento, também, se a gente não tiver todos os produtores aqui desaparecerem, a gente também não tem mais oxigênio no planeta Terra. Bom, vamos lá para a página 47. Imagine que a população de gafanhotos desse ecossistema diminuiu drasticamente devido à competição com uma espécie exótica. Se o pássaro não se alimentar dessa nova espécie de inseto, quais poderiam ser as consequências para essa cadeia alimentar? Está falando dessa aqui de cima, tá? Dessa mesma aqui de cima. Ó. Então, isso aqui não é um grilo, isso aqui é um gafanhoto, né? Bom, então, olha só. Imagine que a população de gafanhotos desse ecossistema diminuiu drasticamente, ou seja, diminui um monte, devido à competição com uma espécie exótica. Se esse pássaro que se alimenta desse gafanhoto aqui, ó, não se alimentar dessa nova espécie de inseto, ou seja, dessa espécie exótica, dessa espécie que veio de fora, quais poderiam ser as consequências para essa cadeia alimentar? Letra A população de serpentes diminuir. Letra B, a população de pássaros aumentar. Letra C, a população de pássaros migrar. Letra D, a população de pássaros diminuir. Bom, o que pode acontecer? Ó? Se não tem mais esse gafanhoto aqui, surge um outro gafanhoto, só que esse pássaro, ele não vai se alimentar desse novo gafanhoto. Então, o que acontece? Diminui a quantidade de pássaros, ó, a população de pássaros diminuir, sim, pode acontecer isso aqui. Se diminui a quantidade de pássaros, as serpentes aqui, ó, essas cobras aqui, elas também vão ficar sem alimento, então vai acontecer isso aqui também, ó, a população de serpentes diminuir, tá? Ou o que pode acontecer também é que esses pássaros aqui, eles podem migrar, né? Porque alguns animais, eles possuem essa estratégia de sobrevivência, eles vão migrar, eles vão mudar-se para outro ambiente em busca de alimento. Então, a letra A, a letra C e a letra D podem acontecer. A letra B não pode acontecer, porque, olha só, se esse pássaro ele vai ficar sem comida, então não vai aumentar a população desse pássaro aqui. Em qual situação que isso aqui poderia acontecer? A população de pássaros aumentar. Isso aqui aconteceria se as serpentes desaparecessem, se não existisse mais serpente, se elas fossem extintas, exterminadas. Aí a população de pássaros ia ter um boom, ia aumentar um monte, beleza?
Falta, já está terminando um pouquinho, mas espera aí, vamos responder a número 5. A número 6 é pessoal, ó. Analise a imagem e elabore uma legenda que descreva o problema representado nela e uma forma de prevenção. Então, isso aqui é pessoal. E a número 7, aí também vocês devem ler esse texto aqui, que é o acidente que aconteceu em Brumadinho, lá em Minas Gerais, o rompimento de uma barragem, né? E aí Aquela que escrever... apareceu na reportagem lá, que daí tinha pessoas que estavam que foram encolhidas pela barragem. Sim. Ah, tá. A foto e o texto a seguir apresentam um acidente que ocorreu devido ao rompimento da barragem em Brumadinho. Leia-o e cite 3 consequências desse desastre. Então, vocês devem ler esse texto aqui e citar 3 consequências, ou seja, o que ocasionou isso aqui, tá? Bom, muitas pessoas morreram, né? 200, 300 pessoas morreram, muita gente perdeu as casas, muitos animais morreram, os rios foram contaminados, tem um monte de exemplo que vocês podem citar aí. A número 6 aqui também é pessoal, e a número 5, olha só. Apesar de muitas ações humanas afetarem a natureza, é possível diminuir seus efeitos, com o objetivo de conciliar os desenvolvimentos econômico e social à conservação ambiental, surgiu o conceito e a prática do desenvolvimento sustentável. O que é o desenvolvimento sustentável? Uma forma de suprir as necessidades da sociedade, preservando a natureza e garantindo o seu uso para as futuras gerações. Assinale os exemplos que contribuem para a prática do desenvolvimento sustentável. Reciclar o lixo é uma prática de desenvolvimento sustentável? Sim, porque reciclando o lixo a gente não polui muito, a gente ainda continua poluindo, mas a gente não polui muito o meio ambiente. Então, reciclar o lixo é uma prática de desenvolvimento sustentável, que a gente pode adotar para preservar a natureza e garantir a sobrevivência das gerações futuras. Letra B. Utilizar energia solar ou eólica sempre que possível. Sim, é difícil, né? A gente não tem muito acesso a isso, mas é uma prática de energia sustentável, porque são formas de energia que não poluem, são energias renováveis, que não causam danos ambientais. Letra C. Desmatar, já começa com desmatar, isso aqui está errado, né? Desmatar grandes áreas de floresta para a produção de alimentos? Não, isso aqui está completamente errado. Isso aqui não é desenvolvimento sustentável. Desmatar não tem relação nenhuma com preservar a natureza. Letra D. Plantar espécies nativas para reflorestar áreas desmatadas. Isso aqui, sim, é um desenvolvimento sustentável. Espécies nativas são espécies da região, da nossa região, tá? Espécie exótica é uma espécie que não existe aqui e a gente traz para cultivar aqui, plantar aqui. Então, plantar espécies nativas para reflorestar áreas desmatadas. Sim, isso aqui é um cuidado com a natureza que a gente tem que ter, né? Então, se tem uma área ali que foi desmatada, que todas as árvores foram colocadas abaixo para alguma atividade, para qualquer coisa, o ideal depois a gente ir lá e plantar novas árvores para reflorestar aquilo ali, para restaurar o meio ambiente. Então, a número 5 seria a letra A, a letra B e a letra D. Só a C aqui, que não é uma prática de desenvolvimento sustentável. Deu tempo. Então tá, gente. Beleza. Tchau. A semana que vem. Paga a gravação. Oi, professor. Aqui, ó, sou bonito. Semana que vem. Ah, não, isso não. Essa não. é boa. A semana Não. que vem a gente tem uma videoconferência Não, tá vendo aqui, ó?
Ô, Bruno, Ai. peraí. Semana que vem a gente tem uma videoconferência sobre o segundo bimestre já, beleza? Tchau, gente. Fiquem bem. Então, professor. Não esquece de coisa aí. desligar a gravação aqui, professor. Já desliga aí É agora. verdade. Ô, Bruno, faz uma Ah, foto tá. pra mim, tá?